Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Memória Viva, esse projeto que integra as comemorações referentes aos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, que serão celebrados agora no mês de março de 2023. Aqui comigo, Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Estênio, muito boa noite, queria que você contasse para os nossos telespectadores quem são também os nossos homenageados de hoje. Boa noite, Maricélio. Boa noite a todos os telespectadores da TCM, das redes sociais da CDL Mossoró. E hoje, dando continuidade ao nosso projeto Memória Viva, nesses 60 anos, como o Maricélio falou, nós temos hoje mais uma dupla de convidados especiais, nossos amigos, né, que são Cleide e Silvio, mais conhecido, a gente tem o sobrenome da empresa, Cleide e Silvio, do Comercial Paraíba. Iremos comentar aqui e falar muito hoje com o Papo Agradável. Só quem vai ganhar também é você aí de casa. E a gente sempre começa, Estênio, né, o nosso programa pedindo que os nossos homenageados se apresentem, né? Conta um pouquinho da origem de vocês para os nossos telespectadores. Cleide, Silvia, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite de Estênio, da TCM, né? Dizer que estamos muito felizes em estar aqui e mostrarmos um pouco da nossa trajetória de vida, né? Como tudo começou e como se encontra a nossa história hoje, né? Bem, eu, Cleide Linhares, mãe de 2 filhos, 4 netos, minha trajetória, a princípio eu não sou moçoroense, eu sou filha de imigrantes, vim da cidade de Caraúbas muito nova, porém em Mossoró eu comecei a minha trajetória muito cedo. Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, já no comércio. De 17 aos 18 anos, eu já passei a ser funcionária pública. Comecei a trabalhar no 11º Núcleo de Educação. Então, essa minha função ela sempre foi administrativa na rede de ensino. Aos 18 anos já ingressei. Também muito cedo comecei minha faculdade, né? Muito cedo casei também com meu marido aqui que se encontra, né? E aí a trajetória de vida foi assim. No ano de 1993, quando eu funcionária pública e meu marido funcionário do comércio, né? Comerciário, chegou para mim e me com uma proposta de sermos comerciantes, né? Colocarmos uma empresa para a gente. E veja bem, essa história foi bem interessante porque por uma fração praticamente de minutos, nós decidimos, né, mudar nossa vida, né? Então, a proposta era o seguinte, vendermos casa, carro, tudo que tínhamos, né? Aquele pouco que nós construímos. Então, resolvemos apostar, a palavra certa, aí já começou o empreendedorismo, porque nós começamos a apostar dali, né? Já começa o empreendedorismo. E você arriscar, empreender, você arriscar e você apostar em tudo aqui, em tudo que você tem, né? E jogar com todas as forças. Então começamos dali, né? Vendemos casa, carro e começamos uma vida muito difícil, porque nós não tínhamos o transporte para ir para o comércio. Nós não tínhamos mais casa própria para morar, né? Então, era muito difícil. E éramos nós 2 apenas no comércio. Eram 2 e 1 funcionário apenas, né? Porque nós não tínhamos condições de ter mais funcionário, porque pelo espaço físico era muito pequeno, né? Não daria nem para termos mais funcionários. Então, a gente foi seguindo nossa trajetória dali, o casal, crescemos dali e posteriormente fomos galgando o sucesso, né? Com muita serenidade, né? Apostando todas as armas, né? O que a gente tinha para lutar e sempre focado na serenidade, no esforço, com seriedade, né? Apostar no comércio com seriedade.
Então pronto, daí fomos só galgando cargos e aí estamos aqui, eu e meu marido, para contarmos a história de Comercial Paraíba e do casal Silvio e Cleide. Silvio e Cleide, como nesse início, para a gente entrar no Comercial Paraíba, como foi a juventude, a infância de vocês? Antes lá que você já veio ali importado, como dizia, lá do Jucuri. Foi. Aí conta um pouco da infância de vocês. Rapaz, eu vim de Jucuri, né? O meu sonho de infância era andar de ônibus, que na época era expresso. Então, aquilo, quando passava, a gente trabalhava na roça, enquanto passava um expresso daquele, que hoje chamamos de ônibus, né? Aquele meu sonho era andar num trem daquele, só para um dia eu ando nesse bicho. E uma história interessante da minha vida, que eu não esqueço nunca, eu tinha uns 5, 6 anos, e meu pai, a gente trabalhava na roça, e a gente chegou numa bodega daquela da vida, de Chico do Café do Jucuri, e tinha um balcão daquele de madeira, com aqueles vidros, eu olhando um doce de leite, que aquilo ainda me lembra o sabor hoje. Então, meu pai não tinha condições de comprar um doce de leite, né? Então, eu olhando para aquele doce de leite, um cidadão olhou assim e disse, deu uma pireca de doce de leite a esse rapaz. Rapaz, aquilo era um sonho na minha vida, né? Eu só queria hoje saber quem era aquele cidadão para eu poder patrocinar o que ele desejasse, porque aquilo para mim foi muito importante na minha vida. Então, muito cedo, a gente veio para Mossoró, né? Meu pai, eu chamava muito, que ia dizer que ele era empreendedor. Ele tinha uma bicicleta de carga e ele botava um balai de pão na frente e botava um de peixe, de tilápia atrás, e ia vender lá em Baraúna. Rapaz, era interessante, porque não existia luva, né? Então você pegava no pão, pegava no peixe e no dinheiro. Eu lembro que ele tinha uma toalhinha e eu disse, papai, o senhor é um empreendedor. E um belo dia, eu com já uns 11 anos, uma pessoa, meu irmão já trabalhava no comércio, o patrão dele vinha a pé e eu me acordava muito cedo, de 5 horas da manhã, para andar na bicicleta, para ele não saber que eu tinha andado na bicicleta. E eu andando na bicicleta, o patrão dele chegou, já me conhecia, disse, vamos me deixar na loja. Eu disse, vamos, aí fui deixar na loja. No dia ele foi na minha mãe e pediu para eu trabalhar. Então, naquela época a gente andava aquela bermudazinha, né? Você não tinha nem condição de comprar calça. E eu com 11 anos comecei a trabalhar no comércio. Com 14 anos minha carteira foi assinada, né? Então, eu a partir dos 14 anos já tenho a carteira assinada a partir desse momento. Aí trabalhei de encanador na Nova Betânia, então... Depois surgiu a oportunidade daquele Toninho da Casa do Construtor, que ele tinha uma lojinha ali em frente à loja do papai, e me ofereceu. E eu disse, rapaz, eu já tinha conquistado uma casa própria, meu sogro era pedreiro, eu era o servente de noite. Então a gente conseguiu essa casa própria, e ele disse, você vende a casa e compra o comércio. E eu cheguei para minha mulher e disse, vou vender a casa. Ela, pau para toda obra. Eu disse, não, então vamos vender, você quem sabe. A gente vendeu a casa. Um ano depois a gente já construiu uma casa na Nova Betânia. Então de lá para cá o Comercial Paraíba, a gente botou no Comercial Paraíba, porque ali aquele bairro ali era os paraibanos que vinham vender baladeira, arreio, cela. Então de lá para cá foi só sucesso, a gente foi aumentando. Depois fizemos a loja própria e não tem só agradecer a Deus pelo sucesso do Comercial Paraíba. E essa trajetória que a gente vai detalhando, né, ao longo de todo o programa de hoje. Cleide, eu pergunto qual era o seu principal sonho de infância, né? O que é que você esperava para o futuro quando criança? Toda criança, quando é pequenininha, ela sonha em ser médico, né? Eu vou ser médico para ajudar meu pai e minha mãe para cuidar das pessoas, mas daí quando você vai crescendo, o sonho vai mudando, né? Então, assim, eu tinha um sonho de crescer. Eu sempre, aos 14 anos, eu já estava trabalhando, né? Como eu já disse. Então, assim, eu tinha um sonho de crescer, seja lá em que fosse. Eu pensava o seguinte, que seja lá o que você fizer, faça bem feito. Então, eu tinha um sonho de crescer. Não sabia em quê, por onde eu ia veredar. Mas meu sonho foi sempre crescer e ajudar a minha família. Esse era o meu sonho. Como é que surgiu essa oportunidade de iniciar, né, no comércio aos 14 anos? Sim, é porque meu pai... Meu padrinho, eu tinha um padrinho que meu pai arranjou um emprego na época em Mossoró existia Panzaria Hut.
Então, aos 14 anos, meu padrinho disse, arranja um emprego para o Patrício Português, para essa menina. Eu disse, mas ela é tão magrinha, tão pouquinha. Ela vai dar conta? E eu sempre estudei, nunca trabalhei, sempre estudei em escola pública. Ela vai dar conta, é tão pouquinha, tão magrinha. Ele não estava acreditando em mim. Aí ele disse, o único emprego que eu tenho aqui é de caixa. Eu disse, sem problemas, domino. É só me ensinar uma vez. E assim foi. O movimento era tão grande na Panizaria Rá, que eu trabalhava eram 2 caixas, um cabine de 2 caixas, um movimento intenso, sem parar. E eu dominei e, graças a Deus, fiquei dos 14 aos 17 para os 18, aí quando eu ingressei na minha vida pública. São aprendizados que ficam até hoje, né? Também. Exatamente. E Silvio, fala um pouquinho mais uma vez sobre a sua primeira experiência também profissional. Eu comecei a trabalhar nessa loja e aos poucos ele deixava eu e meu irmão na loja, a gente tomava de conta dessa empresa, às vezes ele viajava. Então, a minha experiência, eu comecei muito novo, agradeço a ele, seu Ayrton, a empresa dele era F.A. Duarte, por ele ter me ensinado tantas coisas simples. Ele pegava no final de semana, ele pegava um livro e dizia, leve para casa para você aprender. Aí ele no final, aí quando chegava na segunda-feira, ele mostrava um prego, eu tinha que dizer a espessura, né, o tamanho, né. E antes disso eu já era metido a empreendedor, já vendia cocada, vendia din-din no horário, eu já catei ferro velho, já catei vidro. Então, assim, a história nossa da família, não sei porque meu pai era metido a retirante, ele se mudava muito, ele vendia brilhantina, ele vendia pente. Então, assim, a gente já tem esse sangue de empreendedorismo. Só começando, viu, o programa de hoje, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, recebendo e homenageando aqui com muita alegria o casal Silvio e Cleide do Comercial Paraíba. E a gente começa esse bloco, né, Estênio, perguntando como é que o casal se conheceu, né? Como é que teve início essa vida a dois? Aí conta um pouquinho pra gente. A gente se conheceu na escola, né? Nós trabalhávamos durante o dia, como todo jovem estudante de origem humilde, trabalha durante o dia e estuda à noite, né? Então, nos conhecemos na escola, estudávamos na Abel Coelho, e já segundo ano, né? Segundo ano, e começamos a namorar já em 84, 85, né? Foi. Aí casamos em 86, casamos, foi o ano que eu casei. Foi ligeiro. Foi o ano que eu casei, foi o ano que eu fiz faculdade, entrei na faculdade. E a gente, em 2 anos, a gente se casou, né? Quando a gente começou a namorar, com 1 mês, a gente já começou a se arrumar para casar. A mulher tava já. Aí, justamente quando fez 2 anos de namoro, a gente casou. Tudo como manda o figurino, de noiva, noivinho, casa já toda arrumadinha com cortina e tapete. Você foi pedir a mão, Silvio? Fui Sim, pedir. Foi pedir a mão. Aí foi difícil. Aí Noivou. Noivou. Compramos uma casinha. Eu trabalhava, ele trabalhava, juntávamos o dinheiro e comprávamos o quarto, comprávamos a pagava geladeira. Os 2. Aí juntava o meu Sempre salário com o salário dele. Sempre foi, Não, tudo juntando para... sempre foi a sociedade. Tudo foi dividido. Até hoje ainda é a sociedade Sociedade. que deu sucesso, graças a Deus. Foi um encontro de almas gêmeas, então. Foi. E aí, Deu, Assim. aí, Silvio, nesse período, a gente estava conversando e vocês também têm o toque de ser, além de competência, ser iluminados, né? Pessoas muito importantes passaram pela vida de vocês, né? O Ayrton era o primeiro patrão, foi. Patrício Português, saudoso Patrício, um grande empreendedor, e também tem uma história bacana de Niná, também em memória, Niná Rebouças. Conta como foi a sua trajetória, que quando você sai da escola, da parte burocrática, né, do ensino público, na verdade, e ingressa vocês dois naquele pedido que teve que decidir de imediato. Isso, pronto. Minha chefe, na época, no período, Niná Rebouças, era minha chefe. Inclusive, eu trabalhava diretamente, porque eu trabalhava na redação da Secretaria de Educação, né? Meu setor é a redação.
Então, quando ele veio com essa proposta imediata, né? Quando ele veio me pegar 11 horas, aí ele já chegou com essa proposta. Até então eu não sabia de nada. Aí ele disse, mãe, eu tenho uma proposta. Toninho da Casa do Construtor está querendo vender o comércio que ele tem, aquela loja que está meio parada, ele não está querendo mexer com ela porque está parado e não interessa para ele. E ele está querendo trocar na minha casa, no meu carro, e é só o que a gente tem. Aí o que você acha, assim? Foram 10 minutos de decisão. Topo, vamos resolver. Então eu cheguei para Niná, minha chefia, disse, Niná, você tem 2 caminhos. Ou me demitir, ou me transferir para uma escolinha à noite para que eu vá tocando lá o barco enquanto o comércio lá melhora, né? Mas você só pode estar maluca. Como é que você vai ficar sem casa, sem carro, no meio de nada e arriscando uma coisa, um negocinho desse tamanho que o próprio dono disse que não servia para nada para ele? Mesmo assim, vai ser assim. Você decida, vai me demitir ou me transferir. E assim ela resolveu me transferir. E aí tudo começou, né? Então fui para dentro da loja. Silvio ainda estava na loja que ele trabalhava também. Valdec, foi muito importante Trabalhava na minha com o vida Valdec, também. foi outra pessoa Meu amigo também Valdec. muito importante na vida dele, nos ajudou Ajudou bastante. muito. Inclusive a nossa casa a construir, ele nos ajudou Era. também, né? Além do meu pai ajudar, Valdec também ajudou muito. Foi uma pessoa muito importante para a gente. Então ele ainda ficou um período em Valdec. Então após um pequeno período que ele ficou lá, eu ficava lá, meu Deus, não entrava ninguém. Não tinha nada, mesmo porque não tinha nada. Tinha um vaso de cimento. Aí era Borracha de panela chocalho, de pressão. borracha de panela de pressão. O Quer dizer, estoque. em suma, não tinha nada Mas ali tenha dentro. calma, deixa eu entrar aí. Um prédio bem pequenininho, só tinha eu e o outro rapaz que estava lá. E depois veio o Silvio, ficaram os 3, eu, o Silvio e o rapaz, né? Então, assim, o trabalho era muito intenso. E eu era quem tinha... A gente teve a ideia, até então em Mossoró não existia, você fracionar o solvente. Produto altamente... Perigoso. Exatamente. Então, a gente criou a fração do solvente. Mas era terrível, porque eu vomitava, eu desmaiava com cheiro. A gente ia nas Petro pegar aqueles litros de dré. A gente comprava as encher garrafinhas e as garrafas de envasava, dré. comprava Era litro de o dré. botijão de 200 litros e envasava. Só que o cheiro era muito forte e eu desmaiava. Então, era raro uma semana que eu não desmaiava, por conta daquele solvente, né? Mas ali foi aquela invenção da gente, o solvente, já foi um empurrão para a gente. Foi. Então começou, a parte ali, as outras pessoas também começaram a fracionar, porque viu que a gente estava aumentando com isso. Aí a gente começou a botar solvente, então começou a aumentar nosso mix, né? O grande empurrão foi a fração do solvente, que nos ajudou bastante. Né? Foram muitas dificuldades, né, nesse início, Sim, né? Realmente não muita foi dificuldade. fácil. Não foi Muito, fácil. não foi Conta um pouquinho fácil. mais, Silvio, também dessas dificuldades iniciais, desse início do Comercial Paraíba. A gente não tinha esse certo o valor para investir, então a gente tinha, comprava o almoço para apurar, para fazer a janta. Pra fazer Então, a janta. assim, depois que eu fui para lá, aí as vendas começaram a melhorar, a Telerd nos ajudou muito também, em termos de comprar tinta, então, assim, teve muitas pessoas que realmente nos ajudaram. Como a gente vendeu a casa, quando foi com um ano depois, a gente já construiu a outra casa, né? Na Nova Betânia, né? Então, assim, foi uma alegria muito grande, como as pessoas às vezes perguntam como vocês cresceram tão rápido. Rapaz, foi a maneira da gente tratar o cliente e Deus também abençoando, né? Com que a gente fizesse tanto sucesso em tão pouco tempo, né? Com pouco tempo a gente já comprou nosso prédio próprio, né? E o trabalho, que era Né? intenso. Então, assim, a gente intenso. não tinha hora, a dia domingo a gente abria meio-dia também, de manhã, porque a gente tinha que apurar o dinheiro para pagar as duplicatas, né? A gente não tinha capital de giro. Mas esse pouco, agora já completam 30 anos de 30 Comercial Paraíba. Então, E aí, Silvio, quando você iniciou, vindo ali na loja que, assim, de repente, o antigo dono não queria mais porque ela não funcionava. Aí você e Cleide vem naquela garra. Como é que você enxergou um nicho que você hoje, eu acho que você deve ter uma gratidão imensa e um respeito enorme pelos marceneiros, que o Comercial Paraíba é uma referência para a marcenaria. Aí, de repente, a gente via tudo que era de marcenaria
tinha lá no Comercial Paraíba. Como foi essa mudança do mix, esse crescimento, e você enxergou, também você teve uma ajuda grande dos seus ex-patrões, que também fez com que você assimilasse tudo isso de forma rápida e empreendesse dentro do seu negócio? Rapaz, quando a gente chegou lá, o meu ramo mais era material de construção, que eu trabalhei muitos anos de encanador de bombeiro hidráulico da Nova Betânia. Fiz muita casa, muita instalação na Nova Betânia. E quando a gente chegou lá, Toninho vendia um selador, uns puxadorzinhos, e começaram a procurar solvente, compensar, DMDF. Eu digo, rapaz, aqui é o caminho. Então a gente foi para esse lado, que geralmente eu só vendia mais joelho, T, essas coisas, de hidráulica. E a gente começou a indagar isso aí, os parceiros começaram a gostar do nosso atendimento, né? Era eu e ela. A gente nunca dizia não, quando o cara procurava, eu digo, não, mais tarde tem, ia no outro canto e comprava. Então, assim, o sucesso foi mais isso aí, os marceneiros acreditando, a gente não deixando faltar material, né? Então, com pouco tempo a gente já estava, Comercial Paraíba como referência de marcenaria, que hoje ainda é. 30 anos, né, que serão celebrados agora no mês de março, né, agora De março. 2023. Como é que a loja, né, as lojas estão estruturadas hoje? Fala um pouquinho também sobre essa estruturação hoje, quantos funcionários, quantas famílias, né, que vocês atendem, digamos assim, com as lojas. Hoje nós já temos 3 lojas, né, tem a Comercial Paraíba Material Construção, que hoje também o mercado tá bem direcionado ao ramo de alumínio. Nós somos distribuidores do Rio Grande do Norte, né? Estamos passando de Natal, né? A capital, né? Nós estamos distribuindo aqui, por que não Natal, né? Graças a Deus, esse nicho nós também estamos conseguindo dominar, né? Tem a Comercial Paraíba Marcenaria, né? E agora também a gente colocou a Comercial Paraíba Pisos também, que começou também germinando aqui pequenininha, né? Esperamos também que vá crescendo, né? A gente começa aquela coisa pequenininha e vai crescendo e só trabalhando e esperando, né? O retorno, o sucesso, né? Acreditando, né? A palavra certa é o esforço, é você se esforçar e acreditar, né? Isso, a palavra-chave é acreditar. Um detalhe, resiliência também essa palavra faz parte de vocês. Não foram só alegrias nesse período inteiro, né? Teve toda aquela contextualização da saída da pequena lojinha para o início de uma loja que veio para Mossoró antes do tempo que Mossoró merecia. Isso foi importante destacar na vida de vocês. Conte-nos como foi a Comercial Paraíba grande e de repente a gente viu acho que uma maior empreendimento ali na Paraíba, né? Isso. Nós criamos a Comercial Paraíba Home Center, que era uma loja de 4.000 metros quadrados. Muito moderno. Ela tinha elevador do subsolo até o primeiro andar, era subsolo, primeiro andar, era o térreo e primeiro andar, né? 50 vagas no subsolo, elevador, toda climatizada, assim. Essa loja estava bem à frente. O que aconteceu nesse período? Foi um período muito crítico, porque nós começamos a perceber que Mossoró não estava preparado para aquele tipo de loja, né? Porque os clientes estavam se evadindo e eu, pessoalmente, visualizava as pessoas mencionar que ali era caro. Eles, por ter ar-condicionado, por proporcionar algo melhor, eles achavam, o cliente, né, a população, que era caro. Então, assim, nós percebemos, naquele momento, aquele grande passo que nós demos, que foi um empreendimento que foi muito alto, o valor, né, que nós investimos lá, nossa vida inteira, na verdade, né? Deus nos deu a sabedoria de perceber que aquela loja, Mossoró não estava preparado para receber aquela loja. Então foi quando nós recebemos a proposta das lojas americanas, né, para alocar. Imediatamente nós já decidimos, mudamos para a loja seguinte, né, que foi um momento muito difícil para a gente, foi um momento muito difícil de decisões, um momento decisivo, né? Tivemos que tomar essa decisão e graças a Deus, como lá nós chegamos, as coisas mudaram. Tudo foi retornando o cliente e voltou. a gente ali foi um recomeço.
E o empresário, o empreendedor, então ele tem que ter a perseverança para saber qual o momento de recomeçar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse recomeço, perdão, daqui a pouquinho, porque a gente vai para mais um breve intervalo, Cleide. A gente continua sobre esse assunto no próximo bloco. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, e hoje os nossos convidados, homenageados, são Silvio e Cleide, do Comercial Paraíba. E a gente encerrou o bloco anterior, Estênio, falando um pouquinho sobre recomeços, né? Sobre esses momentos em que algumas coisas precisam mudar, se reajustar para seguir em frente, né? Eu queria que você desse sequência a esse assunto, abordando também esse tema. Importante, Cleide e Silvio, quando vocês, olha como é interessante, né? Vocês estavam no auge, entregaram uma loja talvez, não, com certeza, mais moderna ali na Paraíba. Pensou no cliente, pensou no conforto, mas não teve a resposta como o Cleide falou, né? Foi. E aí, de repente, também tem a sorte, né, Silvio? Então, conta como foi esse período lá. Você começou a ver que o cliente estava fugindo e, de repente, apareceu o inquilino para o local e você tinha um outro estabelecimento. Como foi aquela loucura para você entregar e aquilo ali ficar em, diga assim, tempo recorde, né? Foi. Rapaz, foi loucura. A gente idealizou essa loja, né? E viajamos muito em São Paulo, Recife, para idealizar essa loja. Idealizamos a loja e não teve a resposta, né? O cliente dizia que eu tinha feito uma loja para gente rico, né? E nosso cliente é muito o marceneiro popular, né? E eu fiquei meio desesperado, rapaz, o faturamento começou a cair, né? E de repente Deus mandou a Lojas Americanas na nossa vida, né? A Lojas Americanas chegou e disse que queria alugar um ponto e foram lá e eu olhei para ela e disse, minha filha, a Lojas Americanas quer alugar aqui. Ela disse, a mulher aí você quem sabe. Aí eu tinha outro ponto lá perto e a Lojas Americanas nos deu 30 dias para a gente se mudar. Amiga, eu trabalhava de manhã, de 7 da manhã no outro dia de 5 da manhã e tinha que abrir já de 7 da manhã de novo. Era que eu tinha que me mudar, tinha que botar cerâmica na outra loja. E assim a gente fez. Combinei com ela, vamos se mudar. Muita gente disse que a gente estava quebrado, mas isso faz parte, né? E ela topou, como desde o início ela topa tudo, você quem sabe. Aí a gente se mudou, graças a Deus aquele cliente retornou, né? Então, de lá para cá, a gente, muito pelo contrário, o faturamento dobrou depois que a gente se mudou para a loja mais simples, né? Só tinha ventilador, mas a gente já botou cerâmica. E de lá para cá, depois dela, que a gente se mudou, que é onde é Comercial Paraíba Material Construção, depois a gente montou aquela gigante de material de Comercial Paraíba Marcenaria, e depois a Comercial Paraíba Piso, né? Então a gente está sempre inovando aí, pensando e hoje, às vezes, ela é muito conservadora, eu já sou mais louco. E minha filha é muito parecida comigo, ela é meio louca também, a Jéssica. O menino é mais calmo, vai mais pro lado de material de construtor, mas a parecida comigo é a menina, ela é louca também. Ela quer montar outras empresas, que ela é muito idealizadora. Esse processo de expansão, né, que o senhor mencionou, né? Foi também difícil, né? Como é que foi essa expansão até chegar ao que é hoje o Comercial Paraíba? Sim, muito difícil, porque a gente tinha que inovar, que ter ideias, que a gente bolava tudo, eu e ela, de noite, e você ficava sem dormir. Então, assim, mas sempre focando no cliente, no sucesso, né? Que foi desde o início a gente agradecendo a Deus pelo sucesso, Deus abençoe. E às vezes a pessoa, como deu certo, rapaz? Muito trabalho, né? E bênção de Deus também, né? Porque se não fosse a bênção de Deus também, você não chega a lugar nenhum. Hoje o grupo diversificou os negócios, né? Com a chegada dos 2 filhos, né? Sim. Diversificou, então, Cleide, fala um pouco dos novos negócios e aí pode entrar na questão hoje que vocês são um dos maiores empregadores na área de vocês em Mossoró. Sim, houve uma diversificação, a gente, além da expansão das lojas, né, a gente entrou, como eu disse, a gente entrou também no ramo da alumínio. Imobiliário também. E aí marcenaria, alumínio, piso, e também a gente enveredou para o lado do ramo imobiliário, né? Que graças a Deus também
é sucesso, Deus, tem respondido, né? Deus tem abençoado muita gente e graças a Deus só crescendo, né? Existe hoje também a SR Empreendimentos, que temos 2 empreendimentos já são sucesso. Estamos pensando também em novo empreendimento e assim por diante, né? Os Também empreendimentos são o Tropical Villa, Tropical Villa, Alto das Brisas e o outro que a gente ainda vai spoiler, lançar o né? outro, ainda é segredo. Cleide, qual é o principal diferencial do Comercial Paraíba, das empresas de vocês? Qual é o segredo do sucesso, digamos assim? Eu acho que é Mix, mix. diferenciado. Para mim, na minha concepção, Atendimento. a palavra número 1 é atendimento. Eu considero o Comercial Paraíba, juntamente com os meus colaboradores, eu considero uma família. Eu considero meus colaboradores, eu sinto isso nos meus colaboradores. Você chega numa loja minha, um vendedor meu lhe atende com um sorriso no rosto, muito bem, e o cliente chega para mim e diz: parabéns pelo seu vendedor. Isso é muito gratificante, né? Isso não é 1 nem 2, não, são vários. Lógico que tem aquelas exceções, né? Obviamente, né? Mas eu acho que o atendimento é um diferencial tremendo, né? E o esforço, né? E pensar no cliente, né? Pensar no cliente, o cliente saber que está sendo acolhido no seu estabelecimento. Como é uma empresa familiar, então a gente tem aquele aconchego com os funcionários, né? Então, assim, não é tratar de patrão, é tratar de família mesmo, de abraçar, de beijar. Então, assim, ele chega lá e faz aquela fofoca. Então, assim, então aquilo que a gente transmite para eles, esse ambiente familiar, é transmitido para o cliente. E o mix de produtos também, né? Mix de produto grande, como a gente trabalhou muito, eu trabalhei muitos anos em encanador, então a gente vende reparo, então a gente vende você está com a torneira quebrada, então a gente vende as soluções, né? Como vai consertar, você não é para quebrar aquela parede, então a gente tem soluções. Então, geralmente quando você vai em outra loja de grande porte, o cara diz: não, talvez você encontre no Comercial Paraíba. Isso é muito importante para a gente. Uma referência. E aí são cerca de 60 funcionários aproximadamente? Em média, 60 a 70 funcionários. Famílias que dependem da gente. Estênio, vamos falar um pouquinho sobre CDL também, sobre entidades de classe, né? A importância dessas entidades para os novos empreendedores, quem está começando agora, né? Queria que os nossos entrevistados falassem também um pouquinho, comentassem sobre essa importância. É muito importante na vida do empresário, porque ele está ali nos ajudando, né? Para quem está começando também, né? Na parte social, né? Isso aqui, esse trabalho é muito importante, né? Essa iniciativa de Estênio Marques, de levar eu sei que o intuito dele é levar a quem está interessado em começar, quem está começando, o empreendedorismo, né? A empreender, né? No seu futuro, crescer. Então, é de suma importância isso aqui, né? Isso aqui que ele está fazendo, porque a gente está mostrando a nossa experiência, né? Para que pessoas venham se espelhar em quem está fazendo sucesso, que está crescendo, né? Então, é de suma importância. É algo que nós devemos sempre... Uma das coisas que a gente, acho nem no programa até agora a gente conversou, mas Memória Viva, esse nome ele foi concebido, Silvio, né, para poder homenagear em vida essas pessoas que estão aqui trabalhando nessa história bonita de vocês, que o pai de Silvio era um nômade também, desde criança, toda aquela luta, a labuta, e vocês estão aqui hoje. Vocês estão falando agora para universitários, estão falando agora para outros empreendedores que estão vendo um momento difícil, de repente sabe que tudo tem um recomeço, nem tudo são maravilhas. Então, esse é o intuito do Memória Viva. Esse projeto também virará livro, né? E será também divulgado no projeto de 60 anos. Isso é muito importante, a gente como entidade, a gente fica muito lisonjeado quando vê um casal em tanta sintonia como eles, né, Marcelo? É uma forma de reconhecer, né? Como você falou, Estênio, reconhecer essas trajetórias de sucesso, né? Trajetórias que também contam com muitos obstáculos, né? Obstáculos superados, e de servir também de inspiração, né? Para quem está aí do outro lado, quem está acompanhando o nosso programa e os demais
projetos desses 60 anos da CDL, né? Como você bem falou, o livro que vai ser lançado, né? Também um museu itinerante, né? A gente vai trazendo alguns spoilers ao longo dos próximos programas também, mas é realmente de fundamental importância a gente reconhecer em vida, né? Trajetórias tão bonitas e inspiradoras como a de vocês. Parabéns. Obrigado. Fala um pouquinho, Silvio, também agora sobre sucessão familiar, né, Xande? Vamos entrar já nessa seara. Vocês falaram que os filhos de vocês já estão também fazendo parte da empresa, né? Contem um pouquinho pra gente. A loja lá, uma das lojas, toma de conta Cleide, meu genro, o Bruno, e Jéssica, que ela é mais parecida comigo a parte de empreendedorismo, de arriscar, né? Então, e a outra eu tomo de conta, que era eu e meu menino, depois ele enveredou mais para a área de construção, né? De construção de casa, né? Ele não gosta de ficar naquele canto parado, né? Mais, não se identificou. E a menina, como é muito ousada, ela pensa em já montar outras empresas, em Natal, em João Pessoa, ela está pensando. Eu disse, minha filha, eu já estou ficando mais velho, você vai, siga aí o que seu intuito disser. Então ela é muito parecida comigo. Eu sempre fui muito ousado. No início da carreira também, Cleide, de noite a gente vendia camisa, calcinha, e às vezes ela dizia, não, eu vou comprar só 10, não, vamos comprar 50. Se a gente não vender, a gente tá bom. Então a gente ficava até 10 horas da noite vendendo isso aí em porta em porta. Então esse lado aí ousado é meu, ela é mais conservadora. Jéssica e Rafael, né? Jéssica e Rafael. E Bruno, que é meu genro. A menina que é seu, viu? A menina que é seu. Jéssica já é mãe de 2 filhos. Mãe de 2 filhos, eu tenho 4 netos, graças a Deus, é uma benção. A gente vai para mais um breve intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco do Memória Viva de hoje. Fica por aí. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, nosso último bloco do programa de hoje, recebendo aqui Cleide e Silvio. Na verdade, nós estamos aqui sendo acolhidos por esse casal aqui, nesse belo espaço, né, que a gente está. Eu queria até que eles comentassem para a gente que espaço é esse refúgio aqui tão acolhedor em que nós estamos, Cleide. Aqui é o resultado do prazer em estar em família, amigos. Entre amigos, né? O nosso hobby é estar entre famílias e amigos, né? Nosso segundo hobby é viajar. Nós gostamos de viajar. Nós não temos muitos, como é que se diz, muitos sonhos. Viajar, é estar entre amigos, né? Pra gente já basta, é isso aí, né? E é um cantinho aqui que você pensou em todos os detalhes também, né? Na verdade, tem uma historinha aí. Ela está começando a ajeitar a casa, mas queria uma casa com um estilo mais fazenda, na zona rural. Minha arquiteta. Não. Vai ter uma historinha por trás desse sonho, né? Eu sou apaixonada pelo antigo. Minha paixão não sei se é porque eu tenho uma formação em história. Arquitetura também. Né? E gosto de história, de tudo que é antigo, eu tenho um fascínio em termos de história. Aí viu, estava numa viagem e copiou ali, disse um casal amigo, olhe, vamos fazer, como foi essa história? Foi. Eu queria conhecer uma casa antiga, que eu tinha curiosidade em conhecer. Tudo que é antigo eu tenho curiosidade em conhecer. Eu disse para o amigo, vamos conhecer essa casa. Quando chegamos lá, fomos barrados, não nos deixaram entrar na casa, em suma. Não sei como era a casa por dentro, não nos deixaram. Aí eles, por que você não faz uma ali pertinho de mim, parecidas? Pronto, veio a ideia. E estamos aqui, né? Recebendo os amigos. Recebendo os amigos. Como é para vocês conciliarem essa vida profissional, né? 30 anos aí do Comercial Paraíba também com a vida familiar, né? Vocês sempre juntos, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente também sobre isso. Trabalhar junto, geralmente casal trabalhar junto é complicado, né? Há conflitos, né? A maioria, não, eu não quero nem trabalhar com minha mulher, não quero nem, Deus me livre, ela inventa uma coisa lá que eu invento uma coisa que eu não quero. A gente nunca teve esse problema, eu e Silvio. Graças a Deus a gente sempre, as coisas são bem combinadinhas e dá certo, tudo que vai fazer é assim, dá certo assim, dá. Então eu acho que esse é o segredo, né?
É tudo combinadinho. O maior problema é quando eu quero vender fiado que ela não quer. É, só tem esse problema. Tem que entrar num consenso aí, né? É, assim, graças a Deus, são 30 anos, a trajetória de 30 anos, não são 30 dias, né? Nós estamos com 37 anos de casados, né? São 30, é muito tempo já, né? É muita história. É, muita história. E assim, graças a Deus, a gente não tem conflito, nem na vida pessoal, nem na vida, no trabalho em si, porque geralmente o trabalho, os casais têm aquele conflito, né? Ela tem uma ideia, ela pensa de uma forma, ele pensa, mas graças a Deus, entre eu e Silvio tem dado certo. A gente não tem divergências. É isso, É o Silvio? segredo. Mais ou menos. Às vezes tem a divergência, quando eu quero vender, chega um amigo, eu quero vender some, isso não dá, some, Aí é um meu ponto amigo de vista. infância. Aí aqui lá leva umas trombinhas, mas faz parte, né? É que a vida ensina, né, Silvio? Faz parte, amigo. Agora- Agora, isso tem uma história. Conte-nos um pouco como é vocês longe, o que vocês gostam de fazer nas horas vagas, o que é o Silvio fora do Comercial Paraíba. Eu sei que ele parece que não é muito descontraído não, né? Para os amigos mais íntimos. Brincadeira. Rapaz, Silvio. Silva é brincalhão, eu acho que eu nunca fiquei velho, né? Eu sou, a turma dos amigos diz que eu sou um moleque, né? Então eu acho que eu tenho uns 25 anos ainda, porque é só molecada. Aí eles acham bom viajar comigo. Geralmente a gente viaja junto, os amigos aí. Ou final de semana a gente vai para Tibaio junto, os amigos, ou então aqui no sítio agora junto, os amigos. É só jogar a conversa fora e achar dos graça amigos mesmo. também. A gente vai para casa dos amigos. Eu acho que eles gostam da companhia da gente, né? Falando aí sobre família, né? Quais são os valores que vocês buscam transmitir para os filhos e para os netos também agora, né? 4 netos É verdade. já também. Quais são esses valores? A palavra certa é sermos honestos em tudo Integridade. que fazemos, ter integridade, procurar trabalhar na verdade, Na né? verdade. Mostrar o caminho correto, né? Que eu acho que todo pai pensa assim, ou deve pensar assim, né? Para que seu filho galgue um caminho de sucesso, porque para ter sucesso eu penso que você tem que agir de forma correta, ser honesto consigo e com as pessoas, que tudo vai dar certo assim desse formato, né? A gente, claro que tem os percalços da vida, a vida não é só flores, né? Nossa vida, a gente tem momentos bons, a vida não é só de momentos bons, tem momentos bons e momentos ruins, né? A gente tem que ter perseverança em reconhecer e sempre seguir em frente da forma correta, né? Sempre da melhor forma. Integridade, né? A gente ensinar eles o caminho que você não deve mentir, você não deve querer passar por cima de pessoas, né? Então, vem dando certo. Meus filhos são umas bênçãos de Deus. Silvio, qual é a principal qualidade que você enxerga em Cleide? E Cleide é tudo de bom, né? Uma bela mulher, linda, Ai. honesta demais. Então, assim, é minha parceira que Deus me deu. E Cleide, qual é a principal qualidade de Silvio? Silvio, eu costumo defender, às vezes a pessoa, quando alguém vem dizer, Silvio é isso, olhe, você pode até dizer de mim, mas de Silvio você não diga. Porque eu conheço a pessoa de Silvio, aquela pessoa que dá tudo de si, procura de toda forma lhe ajudar, sabe? E pensa no seu próximo. Então, ela é essa pessoa, né? E eu não aceito que diga que é o contrário. Doido. Silvio, tem alguma coisa que você já fez na vida, tanto no ramo empresarial, você diz assim, esse erro não vou repetir, você, quem está vendo aqui, começando a empreender, eu não faria de novo? Não, tudo que a gente arriscou, lógico, você tem os altos e baixos, foi um aprendizado, né? Então, eu acho que o empresário ele tem que arriscar, ele tem que confiar no taco dele, então ele tem que seguir em frente, ele não deve recuar, não. E Cleide? Não. Graças a Deus, tudo que hoje eu estou na idade que estou, que não vou dizer aqui, então não me arrependo de nada que fiz, porque desde criança eu aprendi a seguir os caminhos que meus pais seguiram de forma correta, né?
E sempre eu não queimei etapas da minha vida, eu segui todas as etapas da minha vida, né? Até hoje as etapas elas são indo dia a dia e eu procuro sempre fazer da melhor forma, não me arrependo de nada que fiz. Vocês fariam tudo novamente do mesmo jeito. Faria da Sim. mesma forma. Falando Casaria com o mesmo marido. Aí tá certo. O programa hoje está romântico, Tá, né, Esther? tá. Falar sobre o futuro também, né? Agora um pouquinho sobre o que vocês esperam para o futuro do Comercial Paraíba, das empresas como um todo, né? Como vocês enxergam esses empreendimentos, esses investimentos daqui a 5, 10 anos? O futuro hoje está meio complicado. A gente espera que seja sucessos contínuos, cada vez nós crescemos mais, né? Mas o nosso cenário político hoje ele está muito incerto. Então, nós estamos muito receosos quanto ao nosso futuro por conta do nosso cenário político, do nosso país, o momento que se encontra o nosso país. Mas eu espero que tudo isso seja superado, né? Que Deus ilumine os Deus governantes, ilumine né? nossos governantes, que o que ora está aí, que ilumine, que mude esse pensamento, ou que tenhamos que esperar 4 anos por outro governante, mas o que eu espero é que o Brasil siga em frente e seja sempre um sucesso, que é o país que eu escolhi para morar, para viver. Silvio? Que Deus ilumine os governantes, né? Que os empresários é quem realmente toca nosso país, né? Então, que dê oportunidade aos empresários, principalmente os que estão começando, né? Com empréstimos, com incentivo para que eles tenham sucesso no que eles almejam. Silvio, a gente está chegando na parte final do programa e a gente sempre pede para que vocês, os entrevistados, se dirijam para aqueles que estão iniciando, aquele aluno que de repente amanhã vai receber uma visita de vocês, terminando ou começando a graduação. O que é que vocês, como a gente falou um pouco, não é nem o segredo do sucesso, mas qual a dica que você dá vocês dão para quem está começando, seja na vida acadêmica, seja no comércio? O que eu digo para vocês é que busquem vocês mesmos, invistam em vocês, invistam no seu potencial e acreditem, e tudo vai ser um sucesso. Eu acho que você tem que acreditar em você mesmo, né? Então, assim, todos o que a gente almejou, então foi com muito trabalho, né? Então, assim, os jovens hoje, eu observo que muitos você contrata na empresa, devido a esse tal de WhatsApp, eles ficam muito, né? Então, ele não busca, como eu busquei. Tipo assim, meu patrão, ele pegava um livro e dizia assim, vai ler, vai estudar. Então, assim, é por isso que eu digo muito, que hoje, quando eu disse a vocês desde o início, quando um cliente mostra um prego, um parafuso, eu sei a espessura e o tamanho. Mas é por quê? Porque meu patrão fazia com que eu buscasse o máximo de aprendizado, né? Então, assim, eu digo muito, o que para você ter sucesso, você tem que acreditar em você e você se exaltar para aprender, né? Você puxar o máximo de você, que todo mundo é capaz, né? E o brasileiro já é nato de empreendedorismo, né? De arriscar, né? É um dos países que mais investe em novos negócios. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Muitíssimo obrigado, viu, pela presença de vocês, Cleide e Silvio. Parabéns pela trajetória de sucesso, né, pela brilhante história de vida de vocês também. Foi realmente um prazer inspirador, né, Stan, estar aqui. Muito inspirador. Eu brinco muito nos bastidores aqui com o Maricélio, com a produção, com a Amanda, que a gente sai fortalecida, a gente sai envaidecida, a gente sai desafiado, porque é impressionante que cada história de cada empresa tem literalmente um DNA próprio. E vocês, a gente da CDL sente-se honrado em tê-los já há muito tempo como nossos sócios. Esperamos que vocês prosperem, que a Comercial Paraíba e os empreendimentos do grupo fiquem vindouros e que consiga aí cada vez mais empregar mais gente. Nosso muito obrigado
e fiquem à vontade para as considerações finais. Obrigado, digo nós, né? É um prazer receber vocês. Queria agradecer também a meu cunhado Juliano, que é quem toca as empresas, o setor imobiliário, né? É um menino de ouro que não tem hora para trabalhar, então eu queria dizer muito obrigado a ele. Nós é que agradecemos também esse momento aqui que vocês nos proporcionaram, né? Dizer que estamos felizes em participar desse quadro, de suma importância. Só temos a agradecer mesmo. Né? Nós agradecemos mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.